Com a pandemia da Covid-19, vemos diariamente nos telejornais e na internet discussões que envolvem o uso de dados e informações sobre a população. Fala-se de média móvel, porcentagem de casos confirmados no total da população, entre tantos outros dados. Enfim, são indicadores importantes para entender como evolui a doença e a sua dinâmica. Um dos indicadores que vai ganhando cada vez mais importância é a porcentagem de pessoas vacinadas. Isso porque temos uma fila de prioridades. E o grupo de prioridades mais importante em termos de volume de pessoas são os grupos de idade de pessoas com mais de 60 anos. Mas como saber quantas pessoas acima de 60 anos a gente tem esperando para ser vacinada em cada um dos municípios, se a última pesquisa que fez esse levantamento foi o Censo Demográfico em 2010? Nós vamos falar hoje sobre projeções demográficas. O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí. O episódio 21 do Rasgaí conversa hoje com o estatístico e demógrafo Flávio Henrique Freire. Ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do Programa de Pós-Graduação em Demografia, também da UFRN. E, com uma equipe de pesquisadores, vem trabalhando sobre o estudo das projeções populacionais em pequenas áreas. A execução final da vacinação é responsabilidade dos municípios, ou seja, são os municípios que aplicam efetivamente as doses de vacinas e, com a ordem de prioridades, é preciso saber quantas pessoas temos hoje em cada um dos grupos de idosos para avaliar se a cobertura da vacina está de acordo. É importante saber, portanto, quantos por cento da população total do município está vacinada, mas para o planejamento das ações e o controle da vacinação, precisamos saber quantos por cento da população a gente tem vacinada com mais de 90 anos, com mais de 80 anos, com mais de 70 anos, etc. Mas com que dados de população podemos saber disso se o censo de 2010 já está tão desatualizado? A projeção demográfica é uma frente de pesquisa importante e envolve um conhecimento específico. Vamos falar sobre isso. Bem-vindo, Flávio. Explica pra gente então como são feitas as projeções. Olá, Ojima. Satisfação em falar aqui no Rasgaí um pouco sobre projeção populacional e estimativas populacionais em geral. Bem, a população, como nós sabemos, muda diariamente. Ela é dinâmica. E essas mudanças são fruto dos nascimentos, das mortes e das migrações, que são as componentes que regem a dinâmica demográfica. Então, para projetar uma população, primeiro projetamos essas componentes demográficas. Fazemos previsões para as taxas de fecundidade, que é o número de filhos que uma mulher tem ao longo do seu período reprodutivo, e assim projetamos os nascimentos. Também projetamos as taxas de mortalidade e as taxas de migração, tanto as taxas de emigração, que são as saídas da população, quanto as taxas de imigração, que são as entradas de população numa determinada área. Essas projeções das componentes demográficas são realizadas com modelos demográficos, com acompanhamento do que ocorreu no passado, através de uma série histórica dos fenômenos, e com estudos aprofundados sobre a dinâmica da população, a partir dos seus aspectos sociais, culturais, econômicos e de saúde, que podem influenciar a tendência da fecundidade, da mortalidade e da migração. Fica evidente, portanto, a importância de manter uma periodicidade para pesquisas que investigam esses temas demográficos. Então, por exemplo, o censo demográfico investiga essas questões, tanto as questões sociais, quanto as questões econômicas, quanto as questões
estritamente demográficas de uma população. E no caso do Brasil, o censo brasileiro é feito geralmente a cada 10 anos. A partir desses dados, montamos as séries históricas para acompanhar o que ocorreu com as componentes demográficas, e isso ajuda sobremaneira nas previsões futuras. Se a gente foca, por exemplo, no nível municipal, os censos demográficos têm ainda mais importância, mas que para muitas dimensões de análise socioeconômica e demográfica é a única pesquisa disponível para esse nível geográfico. Certo, mas para que servem e qual a importância das projeções populacionais? O que eu posso dizer é que elas são importantes para todo o planejamento estratégico de uma área, de uma região, de um ente da federação, no caso aqui do Brasil, por exemplo. São fundamentais, por exemplo, para saber para onde uma cidade está crescendo, quais são os vetores de crescimento daquela região. Um outro exemplo, e bem atual, numa situação de crise sanitária como essa situação da pandemia de Covid-19, se temos projeções populacionais e estimativas de população, e se elas são, por exemplo, por sexo e idade, essas informações são muito importantes para que se conheça o montante, o número de pessoas que precisam ser vacinadas em cada faixa etária ou em cada idade. Se essas projeções estão disponíveis no nível municipal, ainda melhor, porque a estrutura etária da população não é a mesma em todo o país. Temos municípios com população mais envelhecida do que outros. Cabe ressaltar que o censo brasileiro, o censo demográfico, como falei antes, ocorre a cada 10 anos. E nesse caso em particular, o censo era esperado para 2020, mas ele não ocorreu devido à pandemia. Então, as projeções populacionais, não só do total da população de cada área, de cada município, de cada estado, de cada região do país como um todo, mas a população por idade e sexo se torna muito útil no planejamento do gestor, se focarmos no município, do prefeito e do gestor municipal, pois ele só conhece então o perfil dessa população a cada 10 anos. Para áreas maiores, por exemplo os estados, a gente até tem pesquisa, como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que fornece dados populacionais por idade e por sexo anualmente, o que nos dá uma boa estimativa dessa população para esse recorte geográfico. Mas ressaltando, no nível municipal fica mais difícil, uma vez que as PNADs, que são essas pesquisas nacionais por amostra de domicílio, não têm cobertura no nível municipal. Então, a cada 10 anos é que nós temos a atualização dos dados municipais. E aí cresce a importância de estimativas e projeções demográficas nos anos intercensitários e previsões para anos pós-censo. Mas mesmo no nível estadual e também no nível nacional, as projeções populacionais são importantes para traçar cenários futuros no planejamento. A equipe de pesquisa da qual você faz parte já desenvolve há alguns anos metodologias específicas para realizar as projeções populacionais. Explica para a gente qual é o diferencial dessas metodologias, né, dessa proposta de metodologia que vocês utilizam. Com relação à metodologia utilizada nas projeções realizadas pela equipe do Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais e do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, utilizamos uma combinação de métodos e técnicas demográficas com métodos estatísticos. O nosso objetivo e desafio foi projetar a população por idade e sexo para todos os municípios brasileiros, são 5.570 ao todo. Isso partindo do último censo, que foi 2010, anualmente até 2030. Então, o produto final são projeções por idade e sexo para cada um dos 5.570 municípios anualmente de 2010 até 2030. Nós temos então as projeções para 2011, 2012, 2013 e assim por diante até 2030. Nesse tipo de projeção, que estamos trabalhando com áreas menores no nível como municípios, primeiro nós projetamos a população da área maior. Logo, o primeiro passo é projetar a população dos estados. No nosso caso, aqui do Brasil, essa tarefa já foi realizada e muito bem realizada pelo IBGE. Inclusive, teve uma revisão recente nessas projeções, que foi em 2018.
Nessa fase, o método que o IBGE utilizou foi a projeção de coortes componentes, ou método de componentes demográficas, que é projetar a população. Primeiro projetar a mortalidade, depois a fecundidade e também a migração dos estados brasileiros, e juntando isso tudo sai a projeção populacional. A partir das projeções estaduais, nós projetamos a população dos municípios, para cada sexo e para cada grupo etário quinquenal. Então nós temos as populações por idade de 0 a menos de 5 anos, de 5 a menos de 10, de 10 a menos de 15 e assim sucessivamente. Nessa etapa, o método utilizado foi o método de relações de coortes, com alguns ajustes de variabilidade. Em linhas gerais, o que essa metodologia faz é relacionar a sobrevivência da população de um determinado município, que é a nossa pequena área, com a sobrevivência daquela respectiva população, do respectivo sexo e idade do estado como um todo. Os ajustes de variabilidade que realizamos, e aí é um método estatístico, combinado ao método demográfico, que é o método de relações de coortes, são necessários porque quanto menor é a população do município, maior é a variabilidade nas estimativas, e muitas vezes isso ocorre por mero acaso. Quando o município é grande, esse efeito não tem tanta influência nas estimativas, mas nos municípios menores você tem um efeito grande e a gente chama de flutuação aleatória, um efeito do mero acaso. Isso quer dizer, então, que quanto menor a área, menor o tamanho da população, mais difícil é ter essas estimativas e projeções da população. Explica para a gente, para quem está nos ouvindo, o que é essa flutuação aleatória. Na área de probabilidade estatística, nós chamamos isso de lei dos grandes números. Por exemplo, a gente sabe que uma moeda tem uma face com cara e uma face com coroa. Ou seja, ao jogar uma moeda, sabemos que a probabilidade de dar uma cara na face superior é meio, ou 50%. Mas se eu perguntar a você, se eu jogar 2 vezes a moeda, vai dar uma cara para cima e uma coroa para cima no segundo lançamento? Bom, nesse caso, como eu só lancei a moeda 2 vezes, a probabilidade de dar 2 caras ou, consequentemente, dar 2 coroas na face superior, não é necessariamente pequena. A probabilidade não é tão baixa. E isso acontece porque a gente só jogou 2 vezes a moeda. Então a probabilidade de dar 2 caras para cima não é irrisória. É como se fosse, nesse caso, um município muito pequeno. Por outro lado, se eu jogar essa moeda 1000 vezes, dificilmente eu vou encontrar 1000 caras na face superior. Muito provavelmente vai estar um número muito próximo de 500 caras e 500 coroas na face superior entre os 1000 lançamentos. É o que chamamos da lei dos grandes números. Há uma convergência para a probabilidade teórica quando eu aumento o número de lançamentos. Então, os métodos que nós utilizamos nessas projeções de pequenas áreas levam em consideração esse efeito dos pequenos números, ou seja, usamos técnicas para diminuir a variabilidade nas estimativas quando o município é muito pequeno, o que torna essa estimativa mais imprecisa, com maior variabilidade. E como vocês conseguiram saber se essa metodologia é mais precisa, ela é um pouco melhor do que as projeções populacionais tradicionais que utilizam outros métodos? De fato, utilizando esse tipo de metodologia para fazer esse ajuste de variabilidade, nós melhoramos o erro na projeção. E como é que nós mensuramos esse erro da projeção? Antes de fazer a projeção para 2030, nós fizemos uma projeção prévia de avaliação da metodologia que consiste em partir de 2000, projetar a população para 2010, como se não existisse ainda o censo 2010. Fazemos isso com os métodos mais tradicionais e com essa metodologia que nós adotamos aqui no nosso laboratório para minimizar essa variabilidade. Só que quando chega em 2010, nós de fato temos o censo, e aí nós temos como comparar a projeção que nós realizamos para o ano 2010 com o censo com os dados do censo 2010. Quando comparamos uma com a outra, nós verificamos que os erros de projeção são menores com essa metodologia que nós estamos propondo. E elas são menores principalmente nos grupos etários mais avançados, das idades mais velhas e do primeiro grupo etário de 0 a 4 anos. Então nós temos um ganho no erro de projeção, ou seja, erramos muito menos do que o método original, os métodos mais tradicionais, nesses grupos etários
o primeiro e os grupos acima de 60 anos. Então, o resultado que vocês obtiveram são importantes para serem utilizados agora, por exemplo, no caso da cobertura da vacinação dos municípios, pois, como falávamos no início, precisamos saber quantas pessoas existem em cada município, em cada um dos grupos de idade acima dos 60 anos, para poder então ter maior clareza de quem precisa ainda ser vacinado em relação àqueles que já foram vacinados. Os resultados das projeções populacionais que o Flávio mencionou estão disponíveis para o download no site do Laboratório de Estimativas e Projeções Populacionais, o LEP, que fica dentro do site do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Lá você poderá acessar uma planilha com os dados de cada um dos municípios do Brasil para todos os anos até 2030, com as projeções populacionais para cada grupo de idade e sexo. Parabéns pelo trabalho, Flávio, e para toda a sua equipe de colaboradores. Essa é uma importante contribuição para a sociedade e a gestão pública. O episódio 21 do Rasgaí fica por aqui e na semana que vem falaremos sobre desigualdades de renda nas regiões metropolitanas brasileiras e as relações que elas guardam com a pandemia da Covid-19. Então fica aí ligado no nosso podcast. Até semana que vem. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí.